Vamos ouvir a palavra do Senhor e vamos recebê-la nesta hora. O pastor Gilberto vai abrir a Bíblia, faça isso também na sua casa. Abre a Bíblia e acompanha em nome de Jesus. Boa noite, meus queridos. É uma alegria nós podermos cantar louvores juntos. É lógico que todos nós aqui gostaríamos de estar com a igreja. A gente está com uma saudade muito grande da comunhão do corpo de Cristo. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos. E Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos para podermos refletir na sua palavra. Eu quero ler com vocês no texto da palavra de Deus em Êxodo, capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Nós leremos a partir do verso 15. Um texto, uma circunstância do povo de Israel, do povo da aliança, que nós podemos nos identificar muito nessa noite. Êxodo, capítulo 14, verso 15. A partir do verso 15 nos diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até ao meio do mar. E na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoratou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Até aqui, queridos, no verso número 27, esse texto tão maravilhoso e que tem tanto a nos dizer na circunstância que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, a pandemia está aí diante de nós, e diante dessa pandemia que atinge o mundo inteiro, que atinge todas as nações, nações poderosas, ricas, como também países em desenvolvimento, nós temos diante de nós uma encruzilhada muito difícil, uma encruzilhada que envolve o isolamento social e a necessidade do povo trabalhar. Isso está trazendo muita complexidade entre os governantes, no nosso país especialmente. E eu não me lembro de nós termos vivido uma situação assim, pelo menos no nosso tempo contemporâneo. Que situação difícil, queridos. Hoje o medo e a insegurança tomam o coração de toda a humanidade, de uma forma uníssona. E numa hora como esta, onde tem tanta perplexidade, medo e até desespero, numa hora como esta, vale a pena servir um Deus vivo e verdadeiro. Servir um Deus vivo e verdadeiro neste momento faz toda a diferença na nossa caminhada, na maneira como nós olhamos para o mundo. Numa hora dessa, estar nas mãos de Deus
é o nosso maior conforto, é a nossa maior segurança. Como é gostoso ser conduzido por Deus pela sua palavra. E o povo da aliança, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, tem descansado e confiado nas promessas e nas misericórdias de Deus. Hoje pela manhã, nós aprendemos sobre a necessidade de trazermos à memória o que pode nos dar esperança. Todas as vezes que passamos por lutas e provas, nós precisamos fazer essa retrospectiva dos grandes atos de Deus na nossa vida, na nossa história. A palavra de Deus nos mostra em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, que a tribulação, a tempestade, ela produz em nós perseverança, produz em nós experiência, maturidade e produz em nós também esperança. E os pilares da nossa fé têm a ver também com uma atitude de perseverança. Perseverança em meio a situações difíceis, complexas, que nós não controlamos, que muitas vezes procuram minar a nossa fé e a nossa perspectiva. No texto que nós lemos, os egípcios aqui estavam chorando pelos seus primogênitos mortos diante das pragas. Na 10ª praga, Deus matou todos os primogênitos do Egito. E diante disso, diante do clamor daquela terra, os egípcios foram forçados a deixar o povo de Israel ir para a terra prometida, terra que emana leite e mel. E Deus fez isso com mão forte, com mão poderosa. Deus forjou o coração de Faraó. Deus trouxe juízo sobre o Egito diante das 10 pragas. E agora o povo de Deus estava a caminho dessa terra prometida. O Egito estava arruinado, envergonhado. Desde que o povo de Israel deixou a terra de Gósen, os escravos que eram os hebreus deixavam de produzir os tijolos. As construções faraônicas cessaram. E indignado com isso, mais uma vez Deus endurece o coração de Faraó. E ele sai com seu exército ao encalço de Moisés e do seu povo. E onde estava o povo de Israel nesse momento? Eles estavam sendo direcionados por Deus, estavam acampados entre as montanhas, estavam diante do Mar Vermelho e atrás deles a fúria de Faraó. E neste momento o coração do povo aperta. Eles estão diante de uma encruzilhada. Diante de nós um mar. Atrás de nós um grande exército. E o povo começa desesperado a clamar a Moisés. E Moisés clama ao Senhor. E o Senhor diz para Moisés: Moisés, diz aos filhos de Israel que marchem. E você, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pois bem, queridos, diante daquilo que parecia impossível, diante dessa encruzilhada, Deus abriu o mar e o povo começou a marchar com o pé enxuto. Atravessaram o mar de uma forma sobrenatural. E depois os exércitos de Faraó vieram ao encontro deles. E Deus mais uma vez deu a ordem para que Moisés estendesse a vara. E o mar fechou. E todos os exércitos de Faraó morreram. Pois bem, o que nós temos a aprender diante dessa história? Diante desse fato histórico que marcou a história dos hebreus, do povo de Israel e o povo de Deus. Nós temos com essa história a aprender muita coisa sobre perseverança, sobre a marcha da perseverança nas nossas vidas. Há situações na nossa vida que o medo, a insegurança vão tentar nos paralisar. E é nesse momento que nós não podemos parar. É nesse momento que nós temos que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, é tempo de marchar com perseverança diante das promessas de Deus para as nossas vidas. E eu quero trazer algumas lições para vocês sobre essa marcha que envolve a nossa história, que envolve a nossa trajetória nesse mundo. Essa marcha da perseverança, ela só é possível, primeiramente, quando nós entendemos que Deus é o dono da situação, que Ele é soberano, que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus poderoso. Como nós falamos aqui, mais uma vez Deus quis mostrar o seu poder, endurecendo o coração do todo-poderoso Faraó. E diante desse endurecimento, Deus permitiu que eles viessem ao encontro do povo de Israel, para mais uma vez Deus mostrar que Ele é poderoso, que Ele é soberano,
sobre todas as coisas. E eu pergunto, você crê que Deus é o dono da situação? Você crê e descansa em saber que o Senhor está controlando essa situação? Deus manifestou o seu cuidado ao seu povo através das pragas, demonstrando o seu juízo e o seu poder sobre 430 anos de escravidão. Deus manifestou o seu cuidado para o povo com a coluna de nuvem, que os acompanhava durante o dia, como se Deus estivesse dizendo, eu estou aqui, viu? Eu estou pertinho de vocês. E durante a noite tinha uma coluna de fogo, mostrando ali a sua presença, mostrando ali o seu conserto, a sua aliança. Notem que, a despeito do povo não entender, a despeito da própria murmuração do povo de Israel, Deus não quebrou a aliança, ele se manteve fiel, porque ele é um Deus de promessas. Embora sejamos infiéis, ele permanece fiel. E eu pergunto para você, a despeito dos obstáculos que você vê pela frente, você crê que o teu Deus é um Deus soberano? Um Deus que cuida de você? Você crê que nós somos a menina dos seus olhos? Você crê na sua providência? A despeito de pessoas, a despeito de circunstâncias, a despeito de notícias, a despeito de estatísticas, você consegue crer nesse Deus? Na marcha da perseverança, queridos, creia, Deus é o dono da situação. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus soberano. Também um segundo aspecto aqui importante. Essa marcha só é possível quando nós entendemos que é importante parar de duvidar e murmurar e confiar em Deus. A marcha da perseverança só é possível quando paramos de duvidar, de murmurar e confiamos no grande amor de Deus. O povo de Israel saiu do Egito com uma grande promessa. Eu vou enviar vocês, eu vou conduzir vocês para a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. E é interessante que eles saíram do Egito e tudo parecia perdido de novo, diante dessa encruzilhada, diante do mar e diante do exército de Faraó. Eles estavam parados, encurralados. O inimigo estava atrás deles, armado até os dentes. E nessa situação de crise, o povo está apavorado, angustiado e com muito medo. Hoje muita gente, em muitos lares, em muitas casas, estão se sentindo assim. O resultado daquele contexto foi pânico, foi reclamação, foi dúvida. Diz o verso 11 do capítulo 14, que disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Talvez nesse momento muita gente esteja questionando a Deus por causa dessa pandemia. Deus tem o controle, Deus sabe de todas as coisas, queridos. No verso 12 o texto diz, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Na hora do aperto eles não confiaram, muitos não confiaram. Na hora do conflito, do inesperado, a fé não vingou por parte de alguns. Como é que você se sente diante dessa situação de aperto que nós estamos vivendo? Como é que estão as suas convicções? É nessas horas que nossas convicções, queridos, são avaliadas. Sutilmente os valores do mundo, talvez uma vida onde Deus não é o centro, pode nos acomodar, pode nos influenciar. E podemos numa hora como essa nos sentir teóricos. É nessa hora que a tua fé tem valida. Essa influência do mundo tem a ver com medo, com insegurança, com incredulidade, com superficialidade, com inércia. Deus quer ver o seu povo se mexendo, marchando. E é importante pensarmos aqui que o Egito tem que sair de dentro de nós. Muitos estavam ali criticando, murmurando, porque o Egito ainda estava dentro deles. A Bíblia diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, a murmuração, o desespero, a incredulidade podem revelar a superficialidade que há dentro de nós. Da murmuração, Deus deseja que de forma legítima nós busquemos o lamento. Existem os salmos de lamento, onde o povo de Deus derramava o coração diante de situações que eles não compreendiam. E nesses salmos de lamento nós vemos a amizade do salmista com Deus. E sabe como geralmente termina os salmos de lamento? Numa grande sinfonia de louvor a Deus.
Ao invés da reclamação, da insegurança, Deus te desafia hoje a buscá-lo, a clamar por Ele, a louvar, a confiar nele. Tudo que provém de dúvida é pecado, queridos. Deus quer que nós confiemos em seu caráter. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, por isso não temeremos. Na marcha da perseverança, nós precisamos parar de duvidar, de reclamar e confiar nas promessas de Deus, no caráter de Deus. Uma outra lição que nós aprendemos, queridos, uma terceira lição, que a marcha da perseverança só é possível quando nós nos aquietamos, quando nós oramos e quando nós agimos. O povo orou, clamou, expressou seu medo, seu temor, e Deus manda a Moisés: Moisés, fale para que o povo marche. Diz o verso 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E diz o verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Queridos, nosso clamor não pode descambar em desespero, mas em confiança. Olha o que Deus ordena a Moisés dizer para o povo: não fiquem com medo, não temam, porque eu estou presente. Deus já havia manifestado em muitas situações os sinais da sua presença. Traz à tua memória um pouco do que Deus já fez por você, momentos difíceis, circunstâncias difíceis. Deus está conosco. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Na hora do pavor, queridos, é importante colocar a nossa confiança em Deus. Também Deus diz para o povo: aquietai-vos. A quietude é muito importante. A quietude tem a ver com o estado da alma. Vai mexer com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções, com as nossas posturas. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado na terra. E também Deus diz para Moisés e para o povo: vede o livramento do Senhor. Meus amados, quantos livramentos Deus já nos deu? Livramentos que nós não vemos, que demonstra-se aqui o seu cuidado por todos nós. Eu batalharei por vocês e vocês vão se calar. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, diante de todas as incertezas que o atual momento nos reserva. Eu pergunto: você crê que Deus batalha por você? Você crê que Deus está presente? Você crê que Deus é provedor na sua vida, na sua história? Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Por isso, mova os seus sentimentos, as suas convicções pelo que Deus diz e não pelo que as pessoas dizem. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando por nós, queridos. Ele está no controle de todas as coisas. E finalmente, a marcha da vitória só é possível quando nós marchamos, quando nós fazemos a nossa parte. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Era hora de marchar. Era hora de corresponder ao propósito de Deus para eles diante daquela adversidade. Às vezes o problema pode ser tão grande que nós vamos perder o rumo das coisas. Podemos nos ficar paralisados. E nessa hora nós temos que marchar. Não é andar, mas marchar. Marchar tem a ver com disciplina, com determinação. Marchar aqui é seguir em frente, mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio às vozes do desespero. Seja na nossa família, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, nas emoções, Deus quer que nós marchemos,
que nós olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Marchar é a postura de um verdadeiro soldado. Marchar é a postura de um verdadeiro exército. E como nós já temos dito aqui, essa é uma oportunidade para a igreja, para o corpo vivo de Cristo. Experimentar o poder das promessas de Deus. Marchar para onde? Marchar rumo às promessas de Deus, pela fé. Marchar para uma vida frutífera. Marchar de maneira tal que a nossa vida traga impacto nessa geração. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, verso 12, não que eu o já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nada pode nos separar do amor de Cristo, como nós lemos no início. A tribulação, a fome, a peste, o perigo, a nudez, a espada. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, quando você sentir que tudo parece perdido, creia nisso. Deus quer escrever a partir desse momento crítico algo lindo na tua história. Diz o verso 30 e 31, que assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Existe uma causa muito difícil para você hoje? Continue marchando. Continue no ritmo de Deus. É na escassez que nós conhecemos o Deus da provisão. É na solidão que nós conhecemos o Deus Emanuel, Deus conosco. É na doença que nós conhecemos o Deus da cura, o Jeová Rafá. É na impossibilidade que conhecemos o Deus do impossível. Quero concluir dizendo o seguinte para vocês. Todas as vezes que Deus prometer algo para a sua vida, ou propuser novos sonhos em seu coração, prepare-se para passar pelo deserto, porque o deserto é o único caminho para a terra prometida. O deserto é terapêutico, o deserto é pedagógico. Então não perca a oportunidade de crescer nesse momento. Não perca de buscar o Senhor e de encontrar guarida no teu coração para as promessas dele. Vamos orar, meus amados, pedindo a ação poderosa de Deus sobre o nosso país, a ação poderosa de Deus sobre o mundo. Estou com saudade de vocês, irmãos. Estou com saudade do ajuntamento. Eu fico imaginando quando nós estivermos juntos. Como é importante valorizar a comunhão, como é importante valorizar o outro. Então agradeça a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pela sua escola. Agradeça a Deus pelo corpo de Cristo. Agradeça a Deus pela liberdade de ir e vir. Agradeça pelos pequenos detalhes. O nosso Deus é soberano. Ele é o Deus do micro e do macro. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E é nessa direção que nós vamos orar agora, pedindo a sua bênção e a sua intervenção sobre a terra. Oremos. Pai querido, muito obrigado por este domingo, o dia que o Senhor fez. Obrigado porque de manhã já podemos estar aqui, cantar, louvar, ministrar a Tua palavra. E agora à noite estamos também, ó Deus, falando ao Teu povo. E nós te pedimos que esta palavra não volte vazia, mas ela prospere em cada coração. Sim, sim. Que nós possamos olhar para essas narrativas bíblicas, trazer à memória essas narrativas bíblicas, usar da nossa criatividade na mente, no coração, e personalizar esses fatos para nós. O Senhor é o Deus que está diante das encruzilhadas do momento. O Senhor rege a história com as suas mãos. E nós te pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor fez com Israel, o Senhor nos direcione. Amém, Senhor. Assim como o Senhor direcionou Moisés, o Senhor direcione os líderes dessa nação, Sim, os líderes políticos, Sim, os Senhor. líderes espirituais. Sim, Senhor. O Senhor está nos dando uma oportunidade para estar perto do Senhor. Amém. E num domingo como este, onde muitos jejuaram e oraram, nós te pedimos que o Senhor receba no teu trono de graça o nosso clamor. Amém, Senhor.
Que o teu povo possa experimentar um verdadeiro arrependimento. E que na hora do medo, da aflição, as tuas promessas, a tua palavra possa aquecer nosso coração, meu Deus. De maneira que nós possamos atravessar o mar vermelho com o pé enxuto. E quando atravessarmos, fazemos como Miriam, que pegou o tamborim, cantou, louvou, celebrou. Amém, Senhor. A vitória daquele que adora, Senhor. Amém. Por isso coloca nos nossos lábios nessa noite um novo cântico, Senhor. Um cântico de louvor, um cântico de vitória. Ó Deus, e tem pessoas aqui amedrontadas agora, paralisadas, em nome de Jesus. Que o teu poder esteja atingindo esses corações, Sim, produzindo fé, produzindo ousadia. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, Amém. Amor e moderação. Amém, Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo cura para os que estão nos hospitais agora. Em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que os recursos contra essa doença possam crescer, possam aumentar, Sim, que as boas notícias se proliferem, Sim, em nome de Jesus, Sim, Senhor. Senhor. Abençoe os que estão estudando. Amém, Senhor. Vacinas, soluções Sim, Senhor. para essa doença, que em breve, ó Deus, nós possamos ter a bonança. Sim, Senhor. E que o Senhor esteja nos dando a condição, a oportunidade, nesse período de quarentena, de olhar para dentro de nós, de administrar os nossos medos, nossas inseguranças e de estarmos perto do Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos para que neste momento o Senhor esteja convertendo corações e vidas. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, colocando paz no coração dos aflitos. Nós oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus, Pai, sobre os enfermeiros, profissionais da saúde que estão nos hospitais, que o Senhor esteja cobrindo eles com o teu poder. Sim, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. Cuida, Senhor, do presidente da Em República, nome de Jesus. dos governadores, Sim, Senhor. prefeitos, Sim, Senhor. do Senado, da Câmara Municipal, Sim, de Senhor. todos os lugares, ó Deus, onde há liderança política, econômica, que o Senhor esteja trazendo temor e sabedoria para esses homens. Sim, Senhor. E nós oramos pelo corpo de Cristo em todo este país e no mundo, que está reunido em torno da tua palavra, Sim. que está buscando e orando. Sim, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que a tua promessa vai se concretizar em nós. Sim, Se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar e te buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor vai ouvir. Aleluia. Vai ouvir dos céus, vai Sim, perdoar os pecados. Sim, Perdoa o Brasil, Jesus. Sim, Senhor. Vem sarar a nossa terra Sim, e Senhor. produzir um copioso avivamento Amém, nas igrejas, Senhor. no Amém. povo de Deus. Amém. Aviva, Jesus, a tua obra no Sim, nosso Senhor. meio. Sim, Senhor. Traz fervor ao nosso coração, Amém. alegria do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja nos levantando, ó Deus, para um novo momento. Amém. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui, pastor Gilberto, para a gente despedir, a produção diz que está assistindo ou estava assistindo conosco ali, ó, o Betinho, Israel Scalione, a dona Jari Santana, o Cláudio e a sua família, a sua filha Gabi, a Aninha Garcia, ô tia Aninha, Dona Maria do Céu, pensa numa mulher que é do céu, hein? De Deus. As irmãs Paula Macedo e a Yara, a Dulce Batista, abraço não, né? Cotovelo para vocês, viu, minhas irmãs que estão aí, meus irmãos que estão assistindo. E que o Senhor abençoe a sua semana. Continuaremos nas orientações dos nossos governantes, seguindo aqui em paz. Aqui ó, a gente está cumprimentando assim, ó, de cotovelo, viu? Jesus te abençoe, fica com Deus.